Vamos falar dessas 7 leis, então, do Kybalion. Como que a gente poderia começar isso? Para o pessoal entender. Como você prefere começar? Bom, basicamente as 7 leis, elas começam pelo mentalismo. Tá. Mentalismo é uma lei que se diz que abrange todas as outras. Que ela diz que o universo é mental. Tá? O universo, tudo que existe, partiu da mente para o mundo concreto. Tanto da mente divina quanto da mente humana. Então, se você imagina, por exemplo, uma mesa como essa, o marceneiro tem que ter primeiro pensado nela, para depois construí-la. As coisas não saem do nada. Primeiro tem que ter sido pensada para depois existir no plano concreto. Diz que o universo manifestado também é todo assim. Ele primeiro existe na mente divina, para depois existir na manifestação. Tá? Então, quando você quer que o teu futuro seja diferente do que é agora, você quer transformar a sua vida, você precisaria pensar primeiro em mudar as suas concepções mentais, os seus pensamentos. Porque germina hoje o que você viverá amanhã. Se eu penso coisas boas, vou ter coisas boas. Se eu penso coisas ruins... Como diz a tradição cristã, né? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Exato. E a semeadura é sempre no plano mental. Esse é o princípio do mentalismo. Vai falar a respeito de como nós lidamos com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com responsabilidade. Segunda? A segunda é o princípio da correspondência, que diz que o que é acima, há abaixo. O que é abaixo, há acima. Ou seja, se você considera um sistema solar e considera um átomo, você percebe que a semelhança é muito grande, né? É do macro com o micro. O macro com o micro. Verdade. Ou seja, em várias escalas você tem coisas muito semelhantes. Dentro de nós, por exemplo, a gente tem um mundo físico. Mas isso na época eles não tinham essa noção. Como que eles já tinham esse conhecimento se não tinha microscópio, né? Não tinha como ver a vida micro, né? Pois é, eles tinham essa concepção provavelmente por uma sabedoria recebida de outras vias que não é bem a que a gente entende hoje no nosso mundo tão high-tech, né? Total. Eles tinham essa sabedoria de que o universo era todo interligado e que se repetia em padrões do macro para o micro. Então, se você pega, por exemplo, a maneira como você trata o seu corpo físico, você pode imaginar o que seria do seu corpo físico se você se alimentasse de qualquer coisa, se você não o higienizasse. Agora, imagina que você faz exatamente isso com o seu plano mental. O alimenta de qualquer coisa e não o purifica nunca, não tira todos os elementos que estão ali poluindo. E imagina como estará esse corpo. É mais ou menos similar o que você faz no sutil, o que você faz no concreto. Entendi. Ou seja, tem muita sabedoria de vida para tirar de cada uma dessas leis. Esse espelhamento de cima e embaixo, dentro, fora, pequeno, grande, é isso? Isso, exatamente. Platão falava do micro e do macrocosmo, né? Você vai ver isso na Bíblia. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Tá? Então, várias tradições falam sobre isso. Verdade. A Cabala hebraica, quando fala do nome de Deus, Yahvé, quando você coloca o nome de Deus na vertical, dá a forma do corpo humano, cabeça, tronco e membros. Tá? Então, várias tradições falam da mesma coisa. O macro e o micro tendo uma semelhança de forma, uma semelhança de organização, de linha evolutiva. Entendi. Mas o que isso a gente traz para a vida, para o dia a dia? É, uma das coisas que eu falei para você é exatamente isso. Cuidado com as coisas que a gente mentaliza, porque serão as coisas que viveremos amanhã. Nós estamos construindo o nosso futuro nesse momento. Não, mas essa parte do espelhamento, como que a gente aplica isso? Esse entendimento de que acima, embaixo, dentro e fora, tem alguma... Uma típica frase que fala sobre isso é aquela do homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ah, entendi. Essa frase diz que se você tem um grande autoconhecimento, você pode ter uma noção de como se organiza o universo, porque segue a mesma chave organizativa. Exato, faz sentido. A terceira? A terceira é o princípio da polaridade. Tá. Que diz que semelhante e dissemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus. Se você pega, por exemplo, um termômetro, você vai ter temperaturas. Certo. Tudo é temperatura. Uma é quente, a outra é fria. Você pode esquentar o frio, esfriar o quente. Ou seja, você pode, por um ato de vontade, trocar uma polaridade pela outra. Então, por exemplo, se você pega um gradiente de sentimentos, de um lado você tem ódio, do outro lado você tem amor. Por um processo de vontade, de determinação, eu posso intercambiar um pelo outro. Eu posso transformar o amor em ódio e vice-versa. O ódio em amor. Sim, por um ato de vontade. Porque estão dentro de uma mesma natureza. Eu não posso transformar o quente em macio, por exemplo. Entendi. São coisas diferentes.
Mas dentro do parâmetro de temperatura, eu posso intercambiá-las. Dentro do parâmetro de sentimentos, eu posso intercambiá-los. Dentro do parâmetro de pensamentos, de ações. Eu sou uma pessoa, por exemplo, em relação ao plano físico, sou preguiçosa. Eu posso me tornar uma pessoa ativa simplesmente por um ato de vontade, polarizando no outro lado do termômetro e trabalhando na construção disso. Posso reverter os polos em que eu estou identificada. E tudo isso aqui tá condensado aqui. Isso, de uma maneira bem adequada, né? Vou mostrar para o meu filho. A quarta? A quarta é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado, quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, numa mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância x. Quando ele vai para o outro lado, ele vai x também. Ou seja, a oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz, por exemplo, se você tem um excesso de euforia, é provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado, porque os extremos se compensam. E dentro do ritmo ele vai falar também a respeito da neutralização. O que é a neutralização? Como é que você fica acima das polaridades do mundo? Eu sempre uso o exemplo das crianças brigando por um brinquedo. Tá. Uma criança brigando com a outra, puxando o ursinho. Quando é que você pode neutralizar esse conflito? Quando você não deseja mais o ursinho. Quando você superou essa necessidade de experiência, você pode ir lá e equilibrar esse conflito. Você subiu um degrau do ponto de vista de consciência. Aquele ursinho, eu não preciso daquele ursinho, então eu estou tão isento daquela lá que eu consigo definir essa situação. Eu consigo equilibrar. Se eu estivesse envolvido emocionalmente com aquele ursinho, eu não Seriam consegui. 3 brigando pelo ursinho. Exatamente. E assim vai. Digamos que esse pai brigue com outro pai. Esses dois pais que estão brigando para saber quem é que educa as crianças, estabelece aqui um outro conflito, em outro patamar. Aí vem o avô e diz, que é isso, vocês estão brigando à toa, rapazes. Os dois querem o bem das crianças, seja um outro nível de consciência, já não precisa mais de autoafirmação como pai melhor da vizinhança. E por aí vai. Esse avô pode brigar com outro avô também. E alguém que tem uma consciência um pouco mais elevada pode neutralizar esses conflitos. Ou seja, quanto mais a nossa consciência sobe, amadurece, mais você está habilitado a harmonizar os conflitos que estão abaixo de você. Entendi. Entende? Então, se a gente tem muitos conflitos no mundo e não nos sentimos habilitados a interferir de maneira positiva neles, é porque a nossa consciência não os superou. Se superasse, nós teríamos uma habilidade para conciliar os conflitos todos do mundo. Exato.